Olá, turma do terceiro ano. Estamos iniciando uma nova semana, do dia 29 de junho até o dia 2 de julho. Essa é a última semana do primeiro semestre de 2020. Com a presença de Deus, Deus esteve presente conosco nessas aulas desde março, abril, maio, junho, através de vídeos e de lives. Graças a Deus que Deus nos concedeu esse privilégio de conversar com vocês, de vocês assistirem essas aulas através dos vídeos e das lives. E obrigado por ter cooperado nessas aulas, por ter linkado, por ter dado o seu like, de gostou. E isso nós estamos fazendo. Não é fácil fazer essas gravações. Às vezes tem um erro, tem que voltar tudo de novo, mas agradecemos a Deus porque você tem apoiado esse trabalho. Na aula anteriores, nós estudamos sobre as atividades físicas, econômicas, humanas e geopolíticas do espaço de cada região brasileira. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nessa aula de hoje, nós vamos finalizar o conteúdo falando sobre as questões voltadas exclusivamente para cidadania e os conflitos que nós temos no mundo. Antes de começar, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e possamos ter a Tua presença constantemente nos nossos corações. Fica com cada aluno nesse momento e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então nós vamos ver com vocês o que é ser um cidadão no espaço brasileiro e quais são os conflitos que nós temos no Brasil atualmente, ok? Então vamos lá na página 53, começando falando sobre o que é cidadania. Toda a sociedade está inserida no espaço geográfico e é organizada no contexto de direitos e deveres, também definidos como cidadania. E aí nós temos essa construção da cidadania. Ela teve presença lá da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, são muito importantes marcos mundiais na discussão sobre cidadania. E nós temos a nossa Constituição. O Brasil já passou por 8 constituições e a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro em 1988, consolidou a democracia no território nacional e as leis que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Essa última Constituição, elaborada em 5 de outubro de 1988 pelo Dr. Ulisses Guimarães. Quais são os deveres, né? Nós temos deveres. Quais são esses deveres que nós temos como cidadão brasileiro? Então nós temos o seguinte: cumprir as leis, votar nos governantes e legisladores, educar os semelhantes, proteger os semelhantes, o patrimônio público e o patrimônio social e o patrimônio da própria natureza. Esses são o quê? Os deveres. Quais são os direitos? O direito de um cidadão brasileiro é direito ao voto, direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, à moradia, à educação e à previdência social, à liberdade de expressão com a devida identificação, à liberdade religiosa, à liberdade na escolha e no exercício da profissão, dentro das exigências da lei, do próprio estudo diplomático que temos dentro da nossa própria Constituição da República Federativa do Brasil. Essa última, dia 5 de outubro de 1988. E nós podemos observar que a nossa Constituição de 1988, todo ser humano já nasce o quê? Com direitos garantidos por organizações mundiais. Apesar disso, cada sociedade organizada pode determinar os direitos essenciais para a vida dos seus cidadãos.
Os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988 resultaram em 5 capítulos. Quais são eles? Primeiro, direitos individuais e coletivos. Segundo, direitos sociais. Terceiro, direitos à nacionalidade. Quarto, direitos políticos. E 5, direitos relacionados à existência, organização e participação de partidos políticos. Você pode ler lá na página 54, na primeira coluna, no quadrinho à parte, sobre os direitos, que são 5, promulgado, relatado e estabelecido pela Constituição de 1988. Agora, nós temos as comunidades tradicionais, como são grupos de humanos que apresentam cultura diferenciada, vive de forma mais ou menos isolada e mantém intensa interação com a natureza e pratica a cooperação social. E esse grupo que nós podemos ter são os grupos indígenas e os quilombolas. Agora, na página 55 e página 62, nós temos alguns conflitos sociais. E essa convivência harmônica em sociedade nem sempre é possível. O enfrentamento e a resistência quanto ao uso da terra, o acesso aos recursos naturais, a ocupação dos diferentes espaços e a exploração do trabalho são classificados como conflitos. E esses conflitos produzem efeito negativo, dos quais a violência é o mais grave. Entretanto, as conquistas integram os efeitos positivos, mesmo que sejam lentas e gradativas na maioria dos casos. E nós podemos citar alguns exemplos de conflitos que ocorreu no nosso espaço brasileiro. Primeiro, nós podemos falar o conflito pela terra, que são, por exemplo, a Guerra dos Canudos, que foi lá no final do século XIX, lá no contexto da Bahia, que teve essa crise política e econômica da República recém-criada. Também nós tivemos a Seis Marias, na sequência o modelo Seis Marias, deu continuidade à distribuição seletiva da terra até 1822, e as funções do donatário e do posseiro estabeleceram uma relação de poder mantida muitas vezes pela violência, refletida nas lutas travadas na sociedade atual. A função social, a distribuição, fiscalização e regulamentação do uso da terra segundo a lei brasileira, através da Constituição de 1988, podemos observar que função social cujos parâmetros está estabelecido na seguinte forma da regra da nossa Constituição. E lá na página número 56, você pode observar o artigo 186, que diz assim: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente segundo critérios. Quais são? Aproveitamento racional adequado, utilização adequada de recursos naturais, observância da disposição que regulam a relação de trabalho e exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Isso tudo está estabelecido na nossa Constituição, que são função social. A reforma agrária é um ponto de grande discussão que vem desde lá de 1960 e vem se rolando em várias décadas como movimentos sociais para alcançar a produtividade e o maior número de pessoas, mas isso está sendo marcado muito por questões de violência. Os posseiros ocupam terras sem ter os documentos da propriedade, e grileiros ocupam principalmente as terras devolutas e falsificam os documentos. E esses são os problemas que nós temos relacionados ao conflito social pela terra através da reforma agrária, reforma e grileiros. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1967 com o objetivo de defender os direitos dos índios, especialmente o direito à terra. Mas, infelizmente, está gerando muitos conflitos relacionados a questões de terra e até a própria questão da saúde. E o artigo 231 da própria Constituição diz o seguinte: são reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra, as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, os seus direitos. E o camponês, o uso do termo camponês é questionado no atual modelo sócio-brasileiro, pois seu significado não se ajusta ao originalmente empregado no contexto do sistema feudal europeu. Entretanto, na trajetória histórica do Brasil, sempre houve a exclusão da classe de trabalhadores do próprio campo. Então, esses são os pontos de conflitos sociais que ocorrem no espaço brasileiro. Agora, relacionado na questão da fronteira. E nós temos alguns problemas que já foram ocorridos, né? São os países que fazem limite com o Brasil. Por exemplo, nós temos ao norte, nós temos a Guiana Francesa, temos Suriname, temos a Guiana, temos a Venezuela. Já na parte oeste, vou ter a Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, que muitas vezes teve esse problema de conflito entre a questão do Brasil com esses países da América do Sul em limites. Nós também tivemos a Guerra dos Contestados, que nós estudamos lá na região sul, e esse foi o conflito de fronteiras internos que causaram graves transtornos na construção do território nacional, como a Guerra do Contestado no início do século XX, entre Paraná e Santa Catarina. Todavia, são as fronteiras internacionais que trazem maiores preocupações à segurança nacional e ao controle do fluxo de pessoas de mercadorias, consequentemente, para lá e para cá. E foi criado esse SINSFRON, né, que diz o seguinte: Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. E aí nós temos alguns problemas nesse contexto, que são o quê? Deslocamento ilegal de trabalhadores brasileiros em busca de trabalho na Guiana Francesa, deslocamento ilegal de garimpeiros estrangeiros em busca de trabalho nas minas do Pará, entrada ilegal de imigrantes, divisão de terras indígenas entre dois países, invasões de terra, degradação ambiental, extração e transporte ilegal de espécies nativas, biopirataria e cultivo ilegal de drogas nos países limítrofes. São tudo funções que são controladas pelo Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que é chamado de SINSFRON. Na página 59 a 61, nós temos alguns conflitos urbanos. E esses conflitos urbanos poderão ser traduzidos, por exemplo, no espaço urbano, e tem esse grande contraste entre bairros de uma mesma cidade, bairros ricos e bairros pobres. Como Curitiba, temos o Ecoville, que é uma região extremamente rica da cidade de Curitiba, e temos, por exemplo, o bairro Novo ABC, que é uma região extremamente pobre. Então nós temos esse conflito na questão de espaço urbano. Trânsito, né? Muitas cidades brasileiras, infelizmente, temos um grande contingente populacional, mas temos poucos níveis de transporte. E esse transporte, trânsito, ele vai sendo totalmente congestionado, porque o transporte coletivo ele não é de boa qualidade. E como consequência disso, o que acontece? Muitas cidades vão ter um processo de congestionamento devido que temos carros e aquelas vans que são ilegais, que vai ocorrer o que? Transporte de pessoas nas grandes cidades. Tudo porque o transporte não é favorecido nas grandes cidades, gerando um caos no trânsito, no espaço das cidades brasileiras. A água é um dos outros problemas que enfrentam o espaço brasileiro, porque muitas vezes nós não temos lagos ou lagoas para barrar e ter o espaço de água para gerar a energia. E, por exemplo, Curitiba atualmente, por essa falta de chuvas que está ocorrendo, nós temos rodízio de água para ter o controle de água
devido ao tempo que não corre muita chuva na própria cidade de Curitiba. E não só em Curitiba, como várias outras cidades do Paraná e também do estado de São Paulo e do estado de Janeiro, pela falta de chuvas. Isso porque nós não temos tanques suficientes para abastecer água para essas grandes regiões metropolitanas. O extrativismo é outro problema que nós temos também, né? Esse extrativismo através mineral ou vegetal, e quando temos essas explosões, esses rompimentos dessas barragens, muitas pessoas vêm a morrer, como é o caso o rompimento da barragem de Fundão, distrito de Bento Rodrigues, lá em Mariana, Minas Gerais, que ocorreu grande concentração de pessoas que morreram devido ao rompimento do mesmo. Recursos naturais, esses recursos naturais muitas vezes são os recursos que a própria localidade oferece, né? Como, por exemplo, o Cerrado Brasileiro atraiu relevantes investimentos na ampliação de áreas cultivadas e na pecuária de corte. O agronegócio nessa região representa ao mesmo tempo o crescimento econômico, mas uma ameaça para a própria região do Cerrado. Ou seja, o Cerrado é um dos biomas brasileiros de grande concentração, só que o homem lá explorou em grande quantidade a nível econômico. O homem está mais preocupado com a questão econômica com relação ao bioma. Alguns conflitos trabalhistas que nós podemos mencionar para vocês, tais como CLT. Desde 1943, os direitos do trabalhador são assegurados pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E isso foi instituído no governo de Getúlio Vargas. E por meio da CLT, teve solução dos conflitos trabalhistas, principalmente no meio urbano. E isso foi formando o quê? Carteiras registradas, vínculos de empregos, garantias asseguradas ao direito à aposentadoria, direito a férias, direito ao fundo de garantia, são propostas estabelecidas pelo CLT, que são as leis trabalhistas do trabalhador. A Justiça do Trabalho, quando a negociação entre empregado e empregador não é possível na solução de conflitos, a proteção dos direitos trabalhistas fica sob a decisão da Justiça de Trabalho. Aí eles vão observar essa questão entre o empregado e o empregador. Nós temos também mundialmente o que nós chamamos de OIT. OIT, Organização Internacional do Trabalho, que ela tem a função de observar se no país os trabalhadores são registrados ou se vai ter a presença de trabalhos de escravos ou de crianças, né? Trabalhos que não são assalariados. Então, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela está preocupada em observar essas questões no espaço mundialmente e também no Brasil. Trabalho escravo, né? Os principais fatores que determinam a situação do trabalho escravo são: primeiro, condição degradante, ambiente sem um mínimo de segurança e dignidade que expõe o trabalhador a riscos; trabalho forçado, ameaças físicas e ou psicológicas; jornada excessiva de respeito ao direito de descanso, hora extra, além do limite legal; e trabalho por dívida, trabalho em troca de pagamento de dívidas abusivas de transportes, alimentação, ferramentas e outros itens oferecidos pelo empregador. Isso nós chamamos de trabalho escravo na atual consideração do CLT. E o trabalho escravo é crime conforme o Código Penal brasileiro. E a punição é agravada em situação de trabalho infantil e motivação de preconceitos através de etnia e a questão de religião. E o trabalho infantil, né, no ano de 2015, 1.010 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho de escravo, das quais 12 tinham idade inferior a 16 anos. Né? E essa fundação Ambric de 2015 apontaram que o número de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos que trabalhavam chegou a 2 milhões, ultrapassando essa formação. Então esses são os conflitos trabalhistas que através da CLT, a CLT ela vai, essa consolidação das leis do trabalho de 1943,
através de Getúlio Vargas, vai dar os direitos ao próprio cidadão brasileiro. E aí, alguns movimentos sociais que nós temos, né? Esses movimentos sociais foram traduzidos na Inconfidência Mineira, lá em 1789. Depois nós tivemos outro movimento social no Brasil que é muito forte, que é o chamado movimento MST, a Organização Mundial do MST, ocorreu em 1984 no município de Cascavel, Paraná, durante o primeiro encontro nacional, o Movimento Sem Terra. Depois nós tivemos o MTS, que é chamado que Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em 1997. Essa foi organizada na cidade de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro e nas metrópoles brasileiras com mais graves problemas habitacionais. Também nós temos alguns movimentos afros, né? E essa Fundação Cultural Palmares é uma das muitas conquistas do movimento afro, foi a fundação do FCP em agosto de 1988. E esse FCP tem representação em 5 estados brasileiros, como Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. E vinculado ao Ministério da Cultura, almeja um reconhecimento dos direitos a comunidades quilombolas e promove programas sociais de governo. E o FSP, ele tem o que? Comprometimento com o combate ao racismo, a promoção da igualdade, a valorização, difusão e preservação da cultura negra, cidadania no exercício dos direitos e garantias individuais e coletivas da população negra em suas manifestações culturais e a diversidade, né, no reconhecimento e respeito às identidades culturais do povo brasileiro. E nós temos o APIB, que é o que? Articulação dos povos indígenas do Brasil. Então, aí nós podemos observar os conflitos que nós temos no espaço do Brasil. Nós temos os direitos, nós temos os deveres, nós temos os conflitos sociais, os conflitos proporcionados à questão do espaço brasileiro. E com isso nós podemos ter uma linha geral, né, que vocês tiveram na matéria de Sociologia e Filosofia e também na parte de História, as questões relacionadas a esses conflitos, né, que temos no dia a dia no espaço brasileiro, através de terras, através do trabalho excessivo, né, trabalho escravo, trabalho infantil. Isso são pontos, o afro, né, os indígenas, as grandes cidades, a água, e vimos também os direitos, os deveres que nós temos como cidadão brasileiro. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua cooperação, por ter assistido os vídeos, também dado apoio às lives de toda a segunda-feira. Que Deus possa abençoar e que você possa ter um ótimo recesso escolar. E voltamos lá no final do mês de julho. Vamos orar? Que o Senhor Jesus Cristo possa conceder a cada aluno do terceiro ano a tua paz, o teu amor, o teu carinho, e que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente também com os seus familiares. Muito obrigado, Deus, por tantas bênçãos concedidas até o prezado momento. Fortaleça a nossa vida em Ti, em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado pela sua cooperação, pelo seu apoio. Até a próxima. E aí, obrigado e um ótimo recesso escolar. E se encontramos, né, lá em julho. E também quero agradecer porque você sempre está curtindo os YouTubes, se inscrevendo. Já temos mais de 6.000 visualizações e mais de 100 inscritos no mesmo. Muito obrigado, que Deus possa abençoar. Até a próxima. Fui.